Atos capítulo 4, do verso 23 ao verso 35. E o título dessa mensagem, meus irmãos, é Unânimes no Espírito. Tem sido uma jornada muito prazerosa e eu falo pessoalmente por mim, me debruçar mais uma vez sobre esse livro tão amado e tão querido por mim e por todos, que é o livro de Atos. Atos é um livro singular no Novo Testamento. O livro que nós consideramos a parte histórica do Novo Testamento, que conta para nós os primeiros dias daquele povo que se chama Igreja de Jesus Cristo na Terra. E é precioso, a cada domingo, a cada momento, nós vamos percebendo como Deus agia e como Deus continua agindo no meio do seu povo. Afinal de contas, é um jargão muito conhecido, mas Atos tem 28 capítulos e o Atos 29 é o que nós estamos vivendo hoje. É a continuação dessa história. E o texto que vamos ler hoje é um texto que talvez, dentro da dinâmica que você esteja pensando que nós estamos trabalhando sobre poder e conhecimento, talvez seja um texto onde você pense assim, não há nenhum sinal tão glorioso aqui, por exemplo, como colocado ao lado do Pentecostes, como estudamos na semana passada, de fato. Não há uma glória gigantesca, aparente, sendo demonstrada para nós no texto em que vamos ler. Mas esse texto, meus irmãos, é um texto extremamente importante no texto bíblico em geral, que estamos lendo aqui no livro de Atos. Lucas, usado pelo Espírito Santo de Deus, direcionado pelo próprio Deus, coloca estas palavras aqui de uma maneira clara para que nós, hoje, e para que todo o povo de Deus, em todas as épocas, possam aprender e perceber como Deus continua manifestando a sua graça, como Deus continua agindo em meio ao seu povo pela ação do Espírito Santo. E esse texto fala muito aos nossos corações. Mas antes de lermos, eu quero chamar a sua atenção para uma seguinte questão. Ontem eu recebi de presente de uns irmãos queridos, ingressos para que eu fosse assistir um concerto, lá na Sala Minas Gerais, ali no Barro Preto, né? Aquele espaço maravilhoso. E eu estava lá ouvindo violinos, violas, cellos tocando assim, de uma forma tão perfeita. E eu não sei vocês, mas eu gosto muito de música clássica. Eu uso para estudar, uso para momentos onde eu preciso me concentrar. E eu estava ali naquela sala, um silêncio. Assim, você não escuta, você escuta o barulho da respiração das pessoas, né? E o som dos violinos e todos eles tocando como uma só voz, como uma só coisa, uma coesão que eu acho que poucas vezes eu me lembro de ter visto assim. Músicos excelentes, eu nem sei quem eram os músicos, porque os músicos não me importavam quem eram, porque o que sobressaía era o que eles estavam produzindo, um som tão belo, tão maravilhoso, tão glorioso ali. E eu, ouvindo aquilo, eu fiquei pensando, como Deus derramou graça aos homens para que produzam coisas tão belíssimas como essa. E pensando sobre isso, na hora da orquestra, na hora do concerto, cada um sabe o seu devido lugar. Você não vê um violino querendo se sobressair ao outro. Você não vê um instrumento tentando abafar o outro. Antes, eles como coordenados dão lugar um ao outro. À medida que vai circulando a melodia, eu sei que está parecendo muito abstrato aqui, talvez o que eu esteja falando, se você não gosta tanto de música assim, mas eu tenho certeza que você conseguiu entender. E o texto que vamos ler fala justamente sobre isso. Instrumentos que produzem sons diversos, tocados de forma maestrica, para produzirem uma só voz, um só som, que dá lugar, vez a vez, um ao outro, de maneira que, no final, todos possam ouvir aquele som e dizer, como Deus é bom, como a glória de Deus se manifesta, dando condição para que estas coisas aconteçam. Vamos ler então, Atos, capítulo 4, verso 23. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra e o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, Por que se enfureceram os gentios
E os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito mais uma vez. Guia-nos durante este momento e que eu não seja um empecilho para a Sua voz falar ao Teu povo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto começa com uma vez soltos. Essa é a primeira expressão no verso 23, e aqui eu quero dar um panorama geral do que estava acontecendo, para que você compreenda de fato o momento exato onde estamos. O que acontece é que depois de Pentecostes, depois de os discípulos terem sido cheios pelo Espírito, ou seja, capacitados pelo Espírito de Deus para anunciarem, para testemunharem a palavra onde quer que forem, os discípulos continuaram as suas vidas, né? A gente geralmente pensa assim, veio o mover do Espírito de Deus, encheu aquele povo e aí aquele povo transcendeu, né? Voou. Não, não é isso. O que acontece é que eles voltaram para a vida e, enquanto viviam, testemunhavam a partir da palavra de Deus, o testemunho que receberam da ressurreição. E em uma destas andanças, na sua vida normal, cotidiana, onde os discípulos ainda estavam vivendo em Jerusalém, a Bíblia nos relata, logo no capítulo 3, que Pedro e João foram em direção ao templo para orarem, como era costume de todo judeu naquele período que estava naquela cidade de Jerusalém. Foram em direção ao templo para orar, e enquanto estavam indo em direção ao templo, encontraram um paralítico, que estava na porta há muitos e muitos anos, onde todos, de fato, já sabiam quem era aquele homem. Aquela pessoa que está todos os dias no mesmo local, onde todos já sabem, além de muitos e muitos anos que estava provavelmente ali. E este homem pede a Pedro e João que dê a ele alguma moeda, alguma ajuda, como é costume também. E Pedro, de uma maneira muito sábia, cheio do Espírito de Deus, diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Levante e ande em nome de Jesus. E aquele homem instantaneamente é levantado, um homem que claramente estava parado naquele mesmo local há muitos e muitos anos, todos já sabiam, e de uma maneira surpreendente um milagre acontece. Aquelas pessoas que estavam ao redor, como qualquer um de nós faria, se amontoaram diante daquele homem, uma vez que eles sabiam exatamente quem era aquele homem. Como pode um homem desse ser levantado? Como pode aquele que nunca andava ser levantado de uma maneira tão simples diante de todos? Enquanto aquela multidão é atraída, Pedro então, mais uma vez cheio do Espírito Santo, diz a palavra, prega o Evangelho. Anuncia o Evangelho. Pessoas creem no Senhor Jesus. Ele compartilha o testemunho da ressurreição, compartilha o poder do nome de Cristo. E quando faz isso, mais uma vez, acontece agora, de fato, conversões, mas há algo novo, um elemento novo na história da igreja. Dessa vez o Sinédrio se levanta e chama esses dois homens para inquiri-los a respeito de como e por que
eles estavam anunciando o que estavam anunciando, de que maneira e com que autoridade eles levantariam aquele homem. E nesse momento, no capítulo 4, a gente vê Pedro e João diante do Sinédrio. E a Bíblia vai dizer para nós, logo no verso 19 do capítulo 4, quando Pedro, depois de ser inquirido com João ali, pelo Sinédrio, ele diz o seguinte àqueles homens: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. Pois nós não poderemos deixar de falar das coisas que vimos e que ouvimos. Pedro, então, de uma maneira sábia, não se rende ao pedido daqueles homens que era: calem a boca, não mais anunciem este nome de Jesus, não mais preguem qualquer tipo de palavra que tenha a ver com esse Jesus o Nazareno. Porque eles sabiam bem quem era Jesus. Haviam poucos dias que ele havia sido crucificado. E aqueles mesmos homens haviam se reunido para condená-lo. Mas Pedro e João, cheios do Espírito, fizeram isso. E eles ficaram ali diante daqueles homens. E acontece que o texto que lemos é a continuação direta deste texto. Quando eles saem daquela presença daqueles homens, depois de terem respondido de maneira graciosa, gloriosa e poderosa, com ousadia, àqueles homens, eles se reúnem de volta à convivência da igreja. E o texto que lemos então diz: uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isto, diz a palavra no verso 24, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram. Nesse momento, meus irmãos, eu quero que nós possamos conduzir aqui 3 pontos centrais deste texto, porque nós podemos perceber a unanimidade da ação do Espírito na igreja, com poder e com glória. E o primeiro deles é exatamente em torno desta palavra, unânimes, no verso 24. Uma igreja verdadeiramente cheia do poder de Deus é unânime na oração, porque foi o que eles fizeram. É interessante que essa palavra, unânimes, ela demonstra para nós algo aqui extremamente importante. A palavra ela é formada por 2 outras palavras, como se representasse uma palavra com o sentido de impedimento e uma outra palavra com o sentido de uníssono. E uníssono, para aqueles da música, sabem o que significa. É quando todos estão em um mesmo grau, em um mesmo acorde, em uma mesma nota, estão cantando de uma maneira equalizada e representam uma só voz. Como eu disse para vocês o que estava acontecendo na orquestra. Ainda que apresentem notas diferentes, cada um em seu devido local, mas uma só voz. O acorde é um exemplo disso, né? 3 notinhas diferentes que formam algo que é agradável aos nossos ouvidos. Essa palavra que aparece aí para nós, que é unânimes, no grego, ela aparece no Novo Testamento 12 vezes. Das 12 vezes, 10 são no livro de Atos. Porque Lucas está marcando algo extremamente importante para mim e para você. Para que você preste atenção como a igreja vivia e como nós devemos viver. E o texto diz para nós que nós deveríamos viver unânimes. E nesse sentido, os discípulos de Cristo, a igreja de Jesus, não se junta de forma unânime para murmurar. Eles não se juntam de forma unânime para pensar assim: o que faremos contra aquele povo do Sinédrio que nos persegue? Eles não se juntam de forma unânime buscando como fugiremos de Jerusalém a partir de agora. O texto nos diz que eles, unânimes, levantaram a voz a Deus, oraram. Eles se dedicaram então unanimemente à oração, como instrumentos em um concerto, regidos por um maestro. O Espírito Santo rege a igreja, de uma maneira que nós sejamos unânimes. A unidade, mais uma vez, é apresentada para nós nas Escrituras como uma marca central da unção e do poder do Espírito Santo no povo. Quantas vezes nós nos debruçamos pedindo a Deus experiências sensoriais, como nós costumamos dizer, enquanto que uma das maiores marcas da presença verdadeira do Espírito em um povo é a unidade deles. Devemos clamar a Deus por unidade em seu povo. Devemos pedir a Deus que nos encha com o seu Espírito para que sejamos unânimes.
unânimes, em uma mesma mente, em um mesmo modo de pensar. É isso que Paulo usa quando nós estudamos lá em Filipenses. Ele diz, tenham todos o mesmo modo de pensar, a mesma mente. A unidade, então, é apresentada como essa marca da presença gloriosa do Espírito. E essa unidade, ela não é vazia, meus irmãos. Afinal de contas, pessoas podem se unir de qualquer maneira. Mas a verdadeira unidade, a unanimidade, onde instrumentos que soam notas dissonantes se tornam uma só voz. Esta verdadeira unidade é uma marca clara da ação do Espírito de Deus na igreja. Todos nós aqui somos uma voz. Cada um de nós, cada indivíduo, representa uma voz, um som. E nós somos diferentes, não é verdade? Somos completamente diferentes uns dos outros. Mas como pode pessoas tão diferentes serem coordenadas somente pelo Espírito de Deus, somente alinhados pela palavra de Deus? E é interessante que essa é uma marca tão característica da ação do Espírito, que nós encontramos isso também no Antigo Testamento. Quando, por exemplo, lemos o Salmo de número 133, um salmo extremamente conhecido que diz o seguinte: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. O óleo é um símbolo do Espírito no Antigo Testamento. A unção com óleo no Antigo Testamento era marca para ungir reis, para separá-los para o ofício a qual o Espírito Santo estava direcionando para que eles fizessem. A marca do óleo no Antigo Testamento, então, era de fato um símbolo da unção e da capacitação do Espírito de Deus. De uma maneira que aquele que era derramado o óleo era cheio do Espírito, para ser capacitado para uma obra, para um trabalho que era necessário, separado pelo Espírito de Deus, para que ele fizesse algo. Mas nós vivemos em um tempo novo, meus irmãos. O Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne. Todos aqueles que creem recebem o óleo do Espírito, uma vez que não mais é necessário que nós unjamos com óleo. O óleo era um símbolo do Espírito, mas nós já recebemos a verdade. Se nós já temos a verdade, por que nos ater a símbolos? Não mais necessitamos disso, porque já temos a unção verdadeira do Espírito. E a palavra que nós lemos aqui no Salmo de número 133 nos aponta qual é a marca da unção do óleo na vida da igreja: a unidade. Porque ali Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Quando a igreja, então, viver de maneira unida, unido pelo Espírito de Deus, unânimes, produzindo um só som, ainda que sejamos diferentes, porque, meus irmãos, somos. Há entre nós muitas diferenças, mas todas elas são colocadas ao lado pela presença gloriosa do Espírito, que nos une em torno de uma só verdade. Qual verdade, meu irmão? O Evangelho de Jesus. É o Evangelho que traz os diferentes e os une e faz deles um só povo. É o Evangelho que faz a separação entre aqueles dissonantes que não se organizam e entre aqueles que foram organizados pela ação de Deus. Aqueles que foram chamados segundo um propósito estabelecido. Por isso a igreja é diferente. A igreja é a reunião do povo de Deus, separado pelo Espírito de Deus, para um propósito estabelecido pelo próprio Deus, para a glória deste mesmo Deus. Esse é o nosso propósito como igreja. Por isso há sim diferenças entre a igreja e os demais. Meus irmãos, não podemos tentar forjar essa unidade. Eu deixei claro para vocês que essa unidade é feita e gerada, produzida em nós pelo Espírito de Deus, uma vez que nós, enquanto homens, tentamos forjar a unidade. Sabe o que nós criamos? Seitas, heresias, sectarismo. Porque a uniformidade humana não pode ser igual à unidade do Espírito. E o que eu estou querendo dizer é, precisamos buscar a presença de Deus, reunidos em torno do Evangelho, que é o que nos une, que nos faz um só povo. Nesta mesma verdade, sendo alicerçados na palavra da verdade. Assim, então,
nós que somos heterogêneos, diferentes uns dos outros, seremos conformados à unidade do nosso Deus. Por isso, nós não buscamos aqui uniformidade. Eu não quero que todos vocês se vistam iguais. Eu não quero que todos vocês falem da mesma maneira. Eu não quero que vocês busquem imitar a minha forma de falar. Isso é sectarismo. Isso é seita. Isso é heresia, é conformar um povo à imagem de homens. Nós buscamos a diferença do Espírito. Buscamos a unidade do Espírito de Deus, gerada no povo de Deus, para a glória deste mesmo Deus. Portanto, tenham isso em mente. E mais o que nos chama a atenção nesse texto é que esta unidade não foi sem qualquer propósito. Pelo contrário, o propósito, como lemos, foi a oração. Eles se reuniram diante da oração. E o caminho do verdadeiro discípulo de Cristo, aquele que foi ungido pelo Espírito de Deus, recebeu esse Espírito. Ele é o caminho de oração em todos os tempos e contextos e circunstâncias. Nós devemos nos debruçar diante de Deus, o Deus que nos une, o Deus pelo qual nós estamos reunidos, o Deus que pôs o seu nome em nós, buscando a Ele em oração, sejam nas circunstâncias boas ou nas ruins, porque este é o chamado da unidade, unânimes em oração. É por isso que oramos em conjunto, meus irmãos. É por isso que quando cantamos a Deus, cantamos e devemos valorizar as canções que nós cantamos em comunidade. Se você percebeu, hoje nós cantamos, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Nós coroamos o povo de Deus. O povo de Deus é que coroa Cristo. Por isso a unidade verdadeira está nestes momentos e estamos unidos aqui em oração, nós como igreja. Oramos pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados, ainda que isso se expresse nas nossas individualidades. Não há aqui o desprezo das nossas individualidades, mas há o devido local para que ela seja colocada sempre abaixo da verdadeira unidade do Espírito de Deus no povo de Deus. Preste atenção nisso. Portanto, nós dependemos de Deus. As nossas orações devem ser apresentadas a Deus. Os nossos pedidos, as nossas angústias, talvez os desesperos que talvez muitos estavam sentindo ao ouvirem de Pedro e João que o sinédrio havia se levantado contra eles. Angústia, talvez terror e desespero, mas o que eles fazem? Unânimes se dedicam à oração. Quantas vezes você vem conversar com um irmão ou com uma irmã? Não que isso seja ruim, pelo contrário, é ótimo. Quantas vezes você vem conversar com os pastores, mas você não se prostrou diante de Deus, apresentando aquela sua necessidade ao Senhor? Meu irmão, quando nos procurar, fale primeiro com seu pai. Fale primeiro com aquele Deus que te vê, aquele Deus que te chamou, aquele que te ungiu com o Espírito, para que você seja separado. Apresente a Ele as suas orações. Então nós juntos vamos orar juntos, vamos buscar a Deus juntos, unânimes. Por isso, meus irmãos, prestem atenção nestas coisas. E o texto continua. O verso 24, na segunda parte, a oração deles é a seguinte: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra e o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, o nosso pai, o teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque de fato nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos com os gentios e gente de Israel se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer a curas, sinais e prodígios, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Uma igreja cheia do poder de Deus, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, é uma igreja que confia plenamente na sua soberania, na soberania do Deus vivo, autor desta igreja, em todas as circunstâncias. Meus irmãos, esse texto nos apresenta essa belíssima oração feita pelos discípulos. E ela já começa com algo aqui claro. Eles dizem, Tu, soberano Senhor.
Eles reconheciam claramente a soberania divina em todas as circunstâncias. Meus irmãos, não há em nenhum momento na igreja de Atos qualquer texto que nos leve a pensar ou a inferir que aqueles irmãos não acreditavam na soberania total do Deus que governa todas as coisas. Ao contrário, eles afirmam isso o tempo inteiro, categoricamente. Deus é soberano. E uma igreja cheia do seu Espírito, do Espírito de Deus, reconhece isso. Reconhece o lugar, este trono elevado que Deus se assenta e não há nenhum outro semelhante a Ele. Não há quem possa se comparar a Deus. Não há quem possa usurpar ou limitar o seu poder. Se fosse assim, Deus não seria Deus. De uma maneira gloriosa, Ele está assentado, soberano, reinando. E a igreja reconhece isso. E quando a gente vem para essa expressão que eles usam, soberano Senhor, nós temos duas palavrinhas importantes aqui. A primeira palavra é a palavra soberano, e essa palavra no grego, talvez você já tenha ouvido, é a palavra déspota. Ou seja, que não há equivalente algum. Um déspota era a palavra que nós utilizávamos para os reis, dos períodos dos reinos da Europa. E esta palavra significa aquele que reina soberano, aquele que tem a última e a final palavra, aquele que tem a única opinião que importa sobre as coisas, aquele a quem pertence todo o reino de maneira total, plena, e que não há quem possa compartilhar o seu poder. Esta é a palavra que os discípulos usam aqui para se referir ao Senhor, ou seja, aquele que reina soberano, que não tem igual. E a segunda palavra que também nós já conhecemos é a palavra Senhor, Kyrios, aquele que tem todas as coisas diante de si. Aquele que nos domina, aquele que nos tem, porque nós somos a sua propriedade. Ou seja, ao reconhecerem isso, eles dizem: Tu, Senhor, és soberano. O Senhor é aquele que reina sobre todas as coisas. E quando eles dizem isso, eles declaram não somente que Deus é aquela autoridade máxima, mas eles estão dizendo para si e para todos aqueles que estavam ali, que o Sinédrio não tinha autoridade alguma diante daquilo que eles haviam sido comissionados a fazer por este soberano Senhor. Eles declaram então aqui quem é que tem a autoridade. Quem é de fato que governa todas as coisas? Não são aqueles homens do Sinédrio. Não são aqueles que mataram Jesus. Não são aqueles que inquiriram Jesus. Não, mas o Senhor soberano que reina para sempre. Ele que reina soberano, iluminados pelo Espírito de Deus, então, meus irmãos. E isso é glorioso. Veja comigo o texto. Eles iluminados pelo Espírito, logo no verso de número 25, eles fazem aqui algo glorioso. Eles aplicam a palavra do Antigo Testamento. Talvez nunca passaram por um seminário teológico, nunca fizeram um curso de exegese e hermenêutica, mas fazem isso claramente, direcionados pelo Espírito de Deus, ao aplicarem o Salmo de número 2 corretamente nesse contexto. Vejamos. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, o teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Então eles dizem no verso 27, porque de fato, nesta cidade, Herodes, Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Eles deixam claro então o que o Salmo de número 2 aponta para nós. E o Salmo de número 2, meus irmãos, é um salmo extremamente importante. É a introdução do livro de Salmos. O Salmo 1 e o Salmo 2 funcionam como introduções de todo o livro de Salmos. O primeiro falando sobre a importância e a glória da lei de Deus. O segundo falando sobre o reinado do Messias, daquele que haveria de vir e julgar as nações. Ou seja, quando eles fazem isso, eles estão dizendo, os povos se enfureceram. Davi profetizou aquilo, dizendo, os povos, os judeus, os gentios, todos eles se enfureceram contra o Senhor e contra o seu ungido. E dessa maneira eles deixam claro algo para nós. É o Senhor mesmo quem há de julgar isso. Eles não se colocam ali reunidos tramando contra o Sinédrio, demonstrando ali ódio contra o Sinédrio, se preparando para guerrear contra o Sinédrio. Não. Pelo contrário, eles deixam claro o que está escrito no Salmo de número 2.
quando Deus diz através de Davi: sente-se ao Senhor à minha direita, até que eu ponha todos os seus inimigos como estrado dos seus pés. O Salmo de número 2 ainda diz: beijem o filho, para que ele não se ire. E o Salmo de número 2 ainda diz: haverá um tempo que o Senhor determinou para que a sua ira seja distribuída sobre as nações. De maneira então clara, eles deixam isso aqui estabelecido. Ainda que tenham sido feridos por aqueles homens ímpios, eles não pedem para que eles sejam condenados e destruídos. Ao contrário, eles entregam isso à autoridade do soberano Senhor, que no devido tempo há de fazer aquilo que Ele mesmo desejar. Há de julgar as nações que se levantaram contra o Senhor e contra o seu ungido Cristo. É assim que esta igreja reunida ora. E nós percebemos então que eles não questionam essa soberania, ao contrário, quando dizem ainda, olha só o que eles dizem logo no verso de número 28, para fazerem tudo, dizendo a respeito daqueles homens que entregaram Jesus, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Afirmando então uma realidade, meus irmãos, que nós não podemos rejeitar e nós precisamos abraçar coisas que não andam separadas, a soberania divina. Deus é soberano completamente, reina como nenhum outro, governa sobre todas as coisas e estabeleceu os seus decretos. Mas ao mesmo tempo, essa soberania está andando lado a lado com a responsabilidade moral das criaturas de Deus, de maneira que Deus determinou que Jesus fosse entregue. Mas aqueles homens que entregaram Jesus eram moralmente responsáveis pelo mal que fizeram. Estas duas realidades andam juntas na igreja de Atos e devem também andar juntas em nossa mente. Nós precisamos viver assim, abraçando duas realidades que nós às vezes não vamos saber como conciliar, mas nós cremos que o soberano Senhor sabe muito bem como fazer isso. Meus irmãos, nós não podemos e nem precisamos negligenciar isso. Antes, como igreja, façamos e cumpramos a nossa missão recebida por Jesus, dada por Jesus. Sejamos as suas testemunhas. Deus decretou as suas coisas. Aquilo que Deus decretou, Deus certamente fará. E Deus nos decretou também para pregarmos o Evangelho e teremos todo o sucesso. Essa igreja não duvidava do seu sucesso enquanto na pregação do Evangelho, porque Deus mesmo havia determinado que isso acontecia. E de fato, meus irmãos, quando você vê o livro de Atos, nós percebemos 100% de sucesso, porque todos aqueles que deveriam crer, haviam crido. Deus estava chamando para si o seu povo. E uma outra coisa que precisamos destacar aqui nesse trecho que lemos, é o que eles dizem a partir do verso de número 29. Depois de terem entregado diante de Deus aquilo que era competência divina soberana, dizem: agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos, não que os destruam, não que fujam, não que parem de fazer o que estão fazendo, mas pedem: concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia. Meus irmãos, sabe o que falta muitas vezes na igreja dos nossos dias? Ousadia. Sabe quem dá de fato ousadia? O Espírito de Deus. Ousadia não é uma coragem tola. Ousadia não é aquela coragem que os valentões têm quando eles se acham no direito de peitar qualquer pessoa. Ousadia é direção do Espírito Santo. Assim como Pedro, diante daqueles homens, diz: vejam se é justo que nós obedeçamos a vocês ou ao Senhor que nos comissionou. Isso é ousadia. Mesmo talvez com a realidade que estava diante deles, de perseguição que provavelmente iniciaria-se, eles permaneceram ousados e pedem a Deus: enche os teus servos com ousadia, para que continuem anunciando o Evangelho. E muitas vezes o que nós fazemos é o contrário. Senhor, muda essa situação. Ô Senhor, muda esse contexto. Ô Senhor, me dá espaço aqui para que eu consiga fazer. Sabe o que você tem que pedir a Deus e ao Espírito de Deus? Senhor, me dê ousadia para testemunhar a ressurreição, para ser a sua testemunha onde quer que o Senhor me levar. Peça a Deus não que mude as circunstâncias, mas que mude você. Peça a Deus ousadia, para que você seja intrépido, com intrepidez, com amor, com paixão, com ousadia, cheio do Espírito Santo, crendo nesta mensagem que você anuncia, meu irmão.
Ou será que você não crê na mensagem que você anuncia? Creia, seja cheio do Espírito e com ousadia, testemunhe. Testemunho do Evangelho, independente das circunstâncias, sejam elas favoráveis ao Evangelho ou não, sejam elas favoráveis à abertura ou não, pregue a palavra, em tempo e fora de tempo. Pregue a palavra com ousadia, cheio do Espírito Santo. E por fim, meus irmãos, uma igreja cheia do Espírito de Deus vive de fato a verdadeira generosidade. E é isso que encontramos uma vez que depois de eles terem orado, deles terem depositado diante de Deus aquilo que era competência da soberania divina, depois de terem impedido a Deus que fossem cheios de ousadia para anunciarem a mensagem. Depois disso, o texto nos diz como uma conclusão da multidão dos que creram no verso 32. Era um o coração e a alma, ou seja, havia de fato unanimidade entre eles, havia de fato aqui coesão, havia de fato aqui unidade, essa unidade não gerada por homens, gerada pelo Espírito. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Verso 33, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, graça derramada, tanto da parte de Deus, como outros textos nos dizem que eles também recebiam graça das pessoas ao seu redor, que olhavam e viam a luz da ação de Deus a partir da vida daqueles homens, cheios de graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, diz o verso 34. Porque o que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. E nesse contexto, meus irmãos, nós entendemos essa conclusão. Percebemos que Lucas então conclui este texto dizendo: era um o coração e a alma. Há de fato aqui um ponto de unificação, mais uma vez. Começam em unidade, terminam em unidade. E nós percebemos a ação do Espírito de Deus conduzindo tudo isso. E à medida que esta unidade é real no povo de Deus, o que acontece? Não há necessidade de ficarmos implorando, pedindo a Deus, pedindo a vocês que sejam generosos. É o Espírito Santo de Deus que conduz o povo de Deus a viver de maneira generosa. Gente, generosidade é uma marca da ação do Espírito Santo em uma igreja. Se uma igreja é generosa, se não há entre nós necessitados, significa de fato que nós estamos unidos pelo Espírito de Deus. E nós precisamos buscar isso. Em tempos tão difíceis como os que vivemos, onde a individualidade é exaltada, onde o sucesso pessoal é exaltado, nós deveríamos viver: o meu sucesso é o seu sucesso, é o nosso sucesso. A nossa realidade é comum. A igreja de Cristo, então, deve viver assim. E esta, meus irmãos, não é uma promessa infundada de Deus, ao contrário. Se você se lembra em Deuteronômio, no capítulo 15, Deus diz: se vocês seguirem os meus mandamentos, não haverá necessitados entre vocês. Se vocês permanecerem na palavra, não haverá necessitados entre vocês. Por quê, meus irmãos? Porque magicamente as necessidades sumirão? Não, porque elas serão supridas pela marca do Espírito agindo em generosidade no coração dos crentes. Isso significa que é nosso papel, sim, sermos generosos com a obra de Deus sendo realizada. Sermos generosos através das contribuições. E não simplesmente contribuindo e fazendo algo para que você seja visto, não! Ao contrário, para que possamos suprir as necessidades uns dos outros. A igreja de fato tem esse papel, meu irmão, de alimentar aqueles que estão pobres, de dar recursos àqueles que não têm, de cuidar para que entre nós não haja necessitados. Por isso, se você passa dificuldades, compartilhe conosco, para que sejamos unânimes e nos auxiliemos, de maneira que a glória de Deus se manifeste aqui, de maneira que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Você começa a perceber então que há muito mais glória nestas marcas do Espírito: a generosidade, a soberania, a unidade em oração, do que muitas vezes nós buscamos nos eventos, nas manifestações físicas, em tudo aquilo outro. Ah, seu lugar, meu irmão. É glorioso quando nós somos visitados pelo Espírito. É glorioso enquanto estamos cantando como igreja, somos tocados pelo Espírito de Deus e quebrantados em nosso coração. Em arrependimento pedimos perdão. É glorioso tudo isso.
Mas é mais glorioso quando nós percebemos o que o pastor Cristiano falou aqui. Porque é verdade, nós somos espectadores da ação do Espírito em vocês. Sabe o que eu vejo? O Espírito Santo agindo em meio à igreja. O Espírito Santo derramando dons em meio à igreja. O Espírito Santo sarando feridas na igreja. Sabe o que nós fazemos? Nada! A gente aponta assim, a palavra tem a centralidade. Olhe para Deus, olhe para a cruz. Levante os seus olhos e veja a cruz de Cristo. Seja cheio do Espírito, meu irmão. E você verá de fato a ação do Espírito. E não há nada que eu tenha que fazer para que isso aconteça, porque essa obra não é minha. Mas é necessário, meu irmão. O meu chamado é: trabalhe. É o que Deus diz para mim, para todos aqueles que foram chamados ao ministério, a todos os obreiros, aqueles que foram convocados. Trabalhem. Trabalhem arduamente. Mas saibam, toda esta obra depende única e exclusivamente de mim, que sou o Senhor e Salvador da vida de todos estes. Portanto, a generosidade também é uma marca da igreja. E nós aqui temos que tomar cuidado com uma leitura que poderia ser enviesada. Quando lemos textos como esse, algumas pessoas que são mais intencionadas vão querer dizer o seguinte: está vendo, a igreja já vivia o comunismo, vivia o capitalismo. Meus irmãos, cuidado com essa leitura anacrônica do texto. Não é isso que o texto diz. Uma vez que no capitalismo, infelizmente, o homem não tem dignidade alguma, de maneira que nós somos simplesmente produtos. Mas no comunismo, o homem possui todas as virtudes para transformar todas as realidades sem Deus. Não é assim que o reino de Deus funciona. Ao contrário, o reino de Deus é um reino completamente outro, porque é de um Deus completamente outro. Ou seja, a igreja não vive a realidade do seu tempo, a igreja vive a realidade do reino de Deus, seja ontem, seja hoje e seja amanhã. Não importa a nossa circunstância, estes são valores do reino de Deus. Portanto, busque ser cheio do Espírito. Ore, peça a Deus: Espírito Santo, me encha, para que eu seja um com o povo que o Senhor chamou, para que eu seja unânime com este povo centrado no Evangelho. Peça a Deus para que te encha, para que você seja reconhecidamente alguém que crê na soberania de Deus, que entende que Deus está conduzindo a história, portanto não há o que temer, nós sabemos o final. E mais, peça a Deus para que você seja cheio do Espírito, para que você haja em generosidade e amor, para que não hajam necessitados entre nós, para que Deus seja mais glorificado em meio ao seu povo. Meus irmãos, que nós possamos meditar nessas palavras e sermos transformados por ela, porque é isso que transforma a nossa vida, é a ação do Espírito de Deus a partir da palavra. Vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, nós somos gratos, Senhor, pelo cuidado e pela direção, gratos pelo Espírito derramado sobre nós. É o Espírito que une esta igreja, é o Espírito que une o seu povo. Que sejamos um em torno da sua palavra. Que sejamos um, Senhor, em torno de tudo aquilo que o Senhor faz. Que sejamos, Pai, espectadores que assistem vibrando, Deus, com tudo que o Senhor tem feito em meio ao seu povo. Desperta os olhos do teu povo, Senhor, para que vejam isso também. Que sejam transformados pela palavra, que não sejam simplesmente visitadores da realidade de um povo, mas que sejam participantes do povo de Deus ativamente. Chama, Senhor, aqueles que estão desgarrados. Chama, Senhor, com voz de pastor e bom pastor que o Senhor é, aqueles que estão perdidos, ovelhas que estão perdidas, chama-os, atrai-os, Senhor, em torno da sua palavra, e que sejamos achados fiéis, cheios do Espírito, anunciando o testemunho da ressurreição, cheio do Espírito Santo, manifestando a soberania de Cristo, cheios do Espírito Santo, manifestando generosidade entre nós. E para além de nós, Senhor, pedimos a Ti, desperta os nossos olhos para aqueles que sofrem, para aqueles que não têm nada, para que sejamos instrumentos para a glória do Seu nome. Enche a Tua igreja com Teu Espírito, Senhor. Enche o Teu povo com vida, porque em meio à unidade do povo, o Senhor ordena a Sua bênção e a vida para sempre. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.